Terapia compressiva no tratamento de feridas. Mais uma aula de quinta. Sejam muito bem-vindos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas coberturas que fazem compressão na ferida e no membro inferior. Sejam bem-vindos mais uma vez, quem está entrando aqui comigo ao vivo, eu sou a professora Brenda Monte e essa é mais uma aula de quinta. Gente, quem tem acompanhado as nossas aulas aqui sabe que nós estávamos fazendo uma sequência de aulas sobre coberturas especiais. Nós finalizamos a aula e assim, para a gente começar nesse tema de hoje, eu queria lembrar algo muito importante que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte: nós não escolhemos cobertura pela etiologia da lesão, né? Meus alunos já estão careca de me ouvir falar isso, né? Sempre que a gente vai escolher uma cobertura para uma ferida, e quem estava nas outras lives, nas outras aulas vai lembrar, nós escolhemos a partir das características da lesão. Então não existe resposta para a pergunta: qual a melhor cobertura para a ferida diabética? Qual a melhor cobertura para a ferida traumática? Qual a melhor cobertura para lesão oncológica? Não existe resposta para essas perguntas, porque nós escolhemos a cobertura de acordo com a lesão. Falando mais uma vez. Então eu vou observar as características dos tecidos, eu vou observar características do exudato, se há ou não infecção e ou biofilme, como é que estão as bordas da lesão, tamanho da ferida, localização, enfim. Porém, existe um tipo de lesão que sim, nós escolhemos a cobertura também a partir da sua etiologia, que são as úlceras venosas. E hoje nós vamos falar sobre as terapias compressivas para lesões de origem venosa, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em úlcera venosa, nós estamos nos referindo a úlceras de perna, úlceras de membros inferiores, que têm origem, na maioria das vezes, em uma insuficiência venosa crônica ou trombose venosa profunda. Então, o que é essa insuficiência venosa crônica? É quando as veias, elas vão perdendo a sua capacidade de realizar o retorno venoso, né, retorno do sangue de forma efetiva. Então, vamos lembrar aqui um pouco da anatomia. Todas as nossas veias do corpo, elas têm na sua estrutura interior algumas válvulas, né? A gente sabe que as veias são responsáveis por fazer o sangue de todo o corpo retornar para o coração, certo? Então imagina só, qual é a região do nosso corpo em que as veias elas têm mais trabalho para fazer com que o sangue retorne para o coração? É óbvio que são as veias dos nossos membros inferiores. Por quê? São as mais distantes do coração e são também aquelas que sofrem com a gravidade. Então é por isso que alguns especialistas, né, em algumas literaturas dizem que o segundo coração do nosso corpo são as nossas panturrilhas, que precisam fazer um esforço para que o sangue retorne lá de baixo para o coração. Então essas veias dos membros inferiores, com o passar dos anos, né, com o processo natural de senescência, de envelhecimento do corpo, elas vão ficando mais enfraquecidas, essas válvulas, né? E aí, por isso que os idosos, eles têm uma chance maior, uma predisposição maior a essa insuficiência venosa crônica. Mas existem outros fatores associados também para o risco, como pacientes que já têm uma hereditariedade para doenças vasculares, pessoas que têm varizes, pessoas que passam muito tempo em pé, enfermeiro, né? Toda vez que eu cito esse exemplo, eu lembro de nós mesmos, né? Enfermeiros, que trabalhamos muito tempo em pé. E aí, é uma dica que a gente sempre ouve das pessoas, né? Precisa dar plantão de meia compressiva. Quem é enfermeiro e passa o tempo todo em pé no plantão, precisa usar meia compressiva. E realmente é verdade. Então,
essa doença, né, a insuficiência venosa crônica, ela tem um tempo para se manifestar, certo? E na maioria das vezes ela se manifesta já na velhice. Então o que o paciente começa a perceber? As pernas com a sensação de peso, né? O paciente refere que sente as pernas cansadas, muitas vezes edemaciadas, principalmente no final do dia. A dermatite ocre, que é aquela característica das pernas mais escurecidas. Às vezes o paciente também sente a perna mais ressecada. Tudo isso em decorrência dessa insuficiência venosa crônica, tá? E aí, quando a gente observa esse quadro clínico, né, já é a doença se manifestando, e a manifestação máxima e última, geralmente, dessa doença é a lesão, é a úlcera. É quando, de fato, há uma isquemia dos tecidos, né, da pele, das camadas mais internas para a mais externa. E aí, quando chega lá na camada mais externa, se abre uma lesão. Então, a maioria das lesões de origem venosa, elas têm uma etiologia, né, realmente por conta da doença, mas às vezes elas também aparecem por questões traumáticas. Então é o paciente que passou numa cerca e machucou a perna, né? Feriu a perna com um espinho. Eu tratei um tempo um paciente que era pedreiro, caiu um tijolo na perna dele, ele passou anos com aquela lesão. Então é o paciente que tem uma lesão traumática, porém, pelo fato de haver a doença, a insuficiência venosa crônica, essa lesão passa a ser uma lesão crônica, difícil de cicatrizar, certo? Então, essa é a fisiopatologia da úlcera venosa, tá? Então, por que a gente fala em terapia compressiva para tratar uma úlcera de origem venosa? Gente, a escolha do tratamento, ela se baseia na redução do edema que é formado. Então, pensa comigo. Uma lesão que se abriu por causa do acúmulo de sangue e de linfa ali nos membros inferiores, que causou uma pressão interna indo para a região externa da perna do paciente, e ali há esse acúmulo de sangue e de linfa pressionando aquele membro, fazendo com que aquele membro esteja edemaciado, e um edema endurecido. Não é aquele edema depressível de quando, por exemplo, a gente passa o dia em pé batendo perna e chega no fim do dia em casa, faz o sinal de Godet e a gente percebe que o edema é depressível. Não, o edema na úlcera venosa, ele é um edema endurecido. Você aperta e não forma o sinal de Godet. Então aquilo dali deixa também o membro muito doloroso, né? Muito dolorido. E a dor é uma das questões também que a gente precisa manejar no paciente com úlcera venosa. Bem, então se eu sei que esse edema é causado pelo acúmulo de sangue e de linfa ali, e eu sei que as veias daquele membro têm essa dificuldade, essa deficiência no retorno venoso para o coração, então eu preciso de algo que ajude com que esses líquidos eles retornem, tá? Então é por isso que nós utilizamos a terapia compressiva. O fato de apertar essa região com uma bandagem vai fazer com que as veias superficiais da perna façam esse retorno, né? Faça esse papel do retorno venoso nessas veias. E nas veias profundas, o estímulo da musculatura da panturrilha vai fazendo também com que aconteça esse retorno nas veias mais profundas. Então daí vocês entendem a grande importância de realizar a terapia compressiva em úlcera venosa, certo? Então todas as vezes que você pega um paciente que tenha uma úlcera de perna, especialmente uma úlcera na região do maléolo medial, que é esse ossinho aqui entre a perna, né, e o pé,
no meio, né, na região interna da perna medial. Se você encontra uma úlcera nessa região, você deve pensar primeiro em úlcera venosa, certo? Porém, o tratamento de uma úlcera venosa, ele é multiprofissional, tá? Então, recebi um paciente com úlcera que tenha inchaço na perna, que tenha essa dermatite ocre, né? Que eu perceba muito exudato, que eu perceba que tem esfacelo em excesso no leito, ou que tenha granulação pálida, granulação granulosa, né, com vários granulomas, uma granulação alta, uma granulação irregular, são características de úlceras venosas. E também com odor fétido quando tem infecção, que é muito comum paciente com úlcera venosa ter erisipela associada, tá? Então, encontrou essas características numa lesão, você já pensa logo numa úlcera venosa. O que você precisa fazer? Além de tratar essa úlcera, você precisa encaminhar esse paciente para um médico vascular. Então, esse tratamento é multiprofissional. Por quê? Esse paciente vai precisar fazer um Doppler dos vasos no membro inferior para investigar se essa úlcera ela tem origem somente venosa ou se esse paciente também tem comprometimento arterial, tá? Perguntei hoje nos meus stories se os meus alunos, seguidores, sabiam quando é que nós devemos indicar e quando não indicar terapia compressiva. Gente, sempre que tem úlcera venosa, nós devemos fazer terapia compressiva, como eu expliquei agora há pouco. Mas se o paciente tem qualquer comprometimento arterial associado, nós não podemos fazer terapia compressiva de forma alguma. Por quê? A úlcera de origem arterial, a causa é o contrário da úlcera venosa. Se na venosa o sangue tem dificuldade de retornar para o coração, na arterial ele tem dificuldade de descer até o membro. Então, o paciente que tem comprometimento arterial é aquele paciente que tem dificuldade de perfusão sanguínea nos pés. É o paciente que tem os pés frios, que tem os pés pálidos, que tem os pés com... os pacientes referem, né, uma dormência nos pés, que sente muita dor na região da panturrilha, especialmente. Então, esse quadro característico é de dificuldade de perfusão sanguínea, dificuldade da chegada do sangue. Aí imagina só, você coloca uma terapia compressiva ali naquele membro, você vai ajudar com que esse pé e essa perna isquemiem mais rapidamente, né? Você vai ajudar o paciente a perder o pé ou até o membro inteiro. Então é por isso que é contraindicação máxima em comprometimento arterial o uso de terapia compressiva. É por isso que você precisa encaminhar o paciente para o médico para que ele realize o Doppler, né? E ali você descarte a presença de comprometimento arterial. Tem muita gente que fala assim, ah, Brenda, mas o enfermeiro capacitado, ele pode fazer o índice tornozelo braquial, que eu vou já explicar para vocês o que é, e a verificação dos pulsos. E a gente pode determinar se tem comprometimento arterial ou não. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso com vocês, né? Eu vejo muitos profissionais falando assim, ah, porque nós precisamos ser empoderados. O enfermeiro não é dependente do médico para fazer determinadas terapias, para indicar certo, mas pela qualidade de vida do paciente, pela qualidade do tratamento, pelo bom andamento do tratamento e também para te resguardar como profissional, é importantíssima essa multidisciplinaridade. Por quê? Muitos planos de saúde não aceitam
E nós, enfermeiros, né, que não somos os enfermeiros que não têm a capacitação para fazer o ITB, não podem prescrever o exame do Doppler. E quem realiza o exame de Doppler, o eco com Doppler, é o médico. Então, assim, a ultrassonografia com Doppler é o médico. Então, a gente encaminha para o médico para ter esse diagnóstico médico de doença venosa ou arterial, porque isso é um diagnóstico médico. E depois nós damos continuidade ao nosso tratamento de enfermagem. Então, você recebe do paciente o resultado do Doppler e naquele resultado vem dizendo, não há comprometimento arterial. Perfeito? O que você faz? Confia no resultado do Doppler e mete uma terapia compressiva? Calma, você vai confirmar também através do exame físico de enfermagem. Às vezes pode ser que o paciente fez o exame há um tempo e quando você vai confirmar de forma clínica já tem comprometimento arterial ali. Então você vai fazer, além de receber o resultado do Doppler que o paciente vai trazer do médico para você, você vai avaliar os pulsos, fazendo a palpação do pulso pedioso e do pulso tibial posterior. E você vai fazer o ITB, que é o índice tornozelo braquial, né? Não vai dar tempo explicar o ITB todo aqui, depois a gente pode fazer uma live só sobre o ITB. Mas basicamente é você verificar a diferença da pressão sistólica do tornozelo para o braço. E essa divisão, ela precisa ser maior que 0,9 e menor que 1,3. Porque se for menor que 0,9, ali você tem comprometimento arterial. Se for maior que 1,3, a gente já tem calcificação. Então, se der fora dessa margem, a gente não faz terapia compressiva. Mesmo que no exame médico venha dizendo que o paciente, pelo Doppler, que o paciente não tem comprometimento arterial, a gente não aplica terapia compressiva, certo? Ok, Brenda. Então, o tratamento é multiprofissional. Tá, então para toda úlcera venosa eu vou prescrever terapia compressiva? Calma. Primeiro você fez a avaliação sistêmica do paciente, né? Percebeu que ali é uma úlcera venosa, diagnosticou. Agora você vai para a avaliação da ferida, certo? Vamos lá. As terapias compressivas, que eu vou citar para vocês daqui a pouco, as que nós mais utilizamos, elas podem ficar na perna do paciente, no membro inferior, de 3 a 7 dias, certo? É uma terapia um pouco mais complexa de você aplicar, porque você precisa ter bastante técnica e destreza. E o paciente, como eu disse, que tem úlcera venosa, com a compressão ele sente um pouco de dor. Então você já pensa, eu não vou aplicar uma terapia compressiva para passar poucos dias no membro do paciente. Se eu posso deixar até 7 dias, o ideal é que eu deixe os 7 dias, ou pelo menos de 5 a 7 dias, certo? Pois bem, quando eu olho para o leito da ferida e eu percebo que a úlcera venosa tem infecção, eu já falei na live de infecção, a gente não deixa uma ferida infectada fechada por 7 dias. Você precisa avaliar a saturação da cobertura. Então imagina, a terapia compressiva, ela pode ser tanto uma cobertura primária como uma cobertura secundária, certo? Então, quando eu avalio o leito da ferida e eu percebo que ali tem uma infecção, eu preciso colocar como cobertura primária uma cobertura que vá tratar essa infecção, uma cobertura com prata, por exemplo. Como eu disse no início, feridas venosas, elas geralmente são muito exudativas. Então eu vou usar uma cobertura que faça a absorção de exudato que trate essa infecção. Eu vou colocar uma espuma ou uma hidrofibra no leito
cobrir com a bota de Una e deixar fechado 7 dias? Claro que não, né? Porque eu preciso trocar aquela espuma, aquela fibra antes, porque ela vai saturar, certo? Então não é inteligente da nossa parte utilizar terapia compressiva quando a ferida apresenta aspectos de infecção local ou infecção disseminada ou até sistêmica. Eu preciso conter a infecção antes de utilizar a terapia compressiva. Não é inteligente da nossa parte também usar a terapia compressiva numa lesão que está extremamente exudativa. Eu já vi úlcera venosa que derramava exudato, pingava mesmo, escorria da perna do paciente exudato. Aí imagina tu colocar uma bota de Una que tu poderia deixar 7 dias numa ferida que em 2 dias ela já tá com a cobertura primária toda saturada. Então é interessante que você resolva primeiro o excesso de exudato, que você resolva primeiro a infecção naquele leito para depois iniciar a terapia compressiva. Brenda, então qual é o momento de iniciar? Pelo menos nesses 2 momentos que eu citei. Quando você tiver uma maioria de granulação nesse leito, mais do que tecido inviável, quando você não tiver sinais de infecção no leito da ferida e quando você conter pelo menos o excesso da quantidade de exudato, tá? E aí sim é a hora de começar a terapia compressiva. Então nós temos basicamente 2 tipos, né? Existe um terceiro, mas não é tão comum, de terapia compressiva. Nós temos as elásticas e as inelásticas. Nós temos ainda a pneumática, que é uma que é mais tecnológica, ela aperta e solta, né, automaticamente, enfim, mas não é muito a nossa prática. Depois eu também posso aprofundá-la. O fato é que nós mais utilizamos a terapia inelástica, que é a bota de Una. A bota de Una, por muito tempo, ela foi considerada padrão ouro no tratamento de úlcera venosa. A bota de Una, ela é uma bandagem, como eu já disse, inelástica, ou seja, ela não estica. Qual é a grande desvantagem da bota de Una? A gente não consegue predizer a pressão que a gente faz ali no membro, tá? Exige técnica, é importante que você pratique a aplicação da bota de Una para que você tenha destreza na técnica de aplicação. Nós temos a técnica em 8 e a técnica sobreposta, né? Antes de ir para o paciente, treina em casa com um parente, né, com alguém, para você já ir para o paciente sabendo aplicar a bota. Por quê? Se você aplica de forma errada, você está perdendo o tratamento com aquela bandagem. Uma que você precisa que o paciente faça antes de aplicar a terapia compressiva é que o paciente deambule. É assim uma condição incondicional, né, digamos assim. O paciente precisa deambular. Por quê? Quando você faz a pressão ali no membro, a deambulação é que vai estimular a musculatura para que as veias mais profundas elas façam o retorno venoso com mais eficácia. Então não adianta colocar a bota de Una ou a terapia elástica num paciente que fica acamado ou restrito em cadeira. O paciente tem que andar, tá? Para que realmente a terapia cumpra o seu papel. Então a bota de Una, como eu já disse, ela pode ser tanto uma cobertura primária como cobertura secundária. Então se eu ainda tenho uma lesão que eu preciso usar uma cobertura com PHMB, por exemplo, digamos que tenha biofilme, ou é uma úlcera que precise de tratamento de granuloma, que eu preciso usar uma cobertura com NaCl, eu vou usar a cobertura no leito da ferida e vou cobrir com a bota de Una. Ou eu posso utilizar a própria bota direto no leito da ferida, sem problema nenhum. Aquela pasta que está na bota de Una, ela é composta de óxido de zinco, alguns óleos e água, e glicerina também.
Então não há problema de que ela fique em contato com o leito da ferida. Ela vai promover um meio úmido ali, né, por um tempo, e vai também proteger o leito da ferida. Então não tem problema, certo? Nós temos ainda, além da bota de Unna, a terapia multicamadas, que hoje sim é uma que é considerada uma das padrões ouro no tratamento de úlcera venosa. Por quê? A terapia multicamadas, ela é elástica e ela vem com um dispositivo que nos ajuda a perceber a quantidade de pressão que nós devemos fazer naquele membro, né? Depois eu posso fazer até um Reels mostrando a terapia multicamadas para vocês verem como é que a gente consegue prever a pressão que a gente está fazendo naquele membro. A terapia multicamadas, ela vem com uma compressa absorvente, a gente coloca a compressa no membro, depois a gente passa a bandagem elástica por cima. Os pacientes costumam referir um pouco de dor, né? Principalmente aqueles que têm edemas muito pronunciados. Porém, é muito importante que a gente oriente o paciente a ficar com a bandagem, a não retirar, para que realmente ela possa cumprir, né, o seu papel naqueles 7 dias ou naqueles 5 dias que você vai deixar ali no leito, certo? Existem também outras bandagens no mercado, como eu disse, a pneumática, porém as mais comuns, as que são mais utilizadas principalmente no serviço público, são a bota de Unna e a terapia multicamadas, tá? Um detalhe ainda sobre essas terapias também é que nós precisamos orientar o paciente que ele não retire sozinho em casa, porque é difícil. E às vezes acaba que o paciente pega uma tesoura, uma faca e quer cortar e quer retirar na marra quando tá doendo muito, e às vezes acaba traumatizando a lesão, como já aconteceu na época que eu tava coletando os dados do meu TCC, aconteceu de um paciente fazer isso, né, e se machucar. Então é muito importante essa orientação, tá? E assim, aqui eu queria trazer para vocês, né, a importância da terapia compressiva, a questão da indicação dessa terapia, quando é que nós devemos indicá-la e quando não devemos indicá-la. Porém, né, a gente ainda vai ter momentos para que eu explique para vocês detalhadamente como é a aplicação realmente dessas terapias, porque a chave do sucesso no tratamento da terapia com a terapia compressiva é você saber colocar, de fato, certo? Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, certo? Foi uma aula bem rápida, não dá tempo de falar de tudo. Essa é a aula que eu mais gosto. Eu amo falar de úlcera venosa. Tanto que foi objeto de estudo do meu TCC e do meu mestrado. No TCC eu avaliei a qualidade de vida de pacientes com úlceras venosas. São pacientes que têm a qualidade de vida terrivelmente afetada, né? Porque eles sentem dor. Como eu disse, é muito exudativa, tem odor. Então o paciente tem vergonha, às vezes eles passam anos com essas úlceras, né? Eu já vi paciente com 30 anos com úlcera venosa, então afeta muito a qualidade de vida deles. E também no meu mestrado eu estudei o quanto que a simulação clínica da aplicação da bota de Unna, ela foi importante no desenvolvimento da habilidade de aplicar o curativo. Então eu mostrei, eu provei com minha dissertação de mestrado que aqueles estudantes que tiveram contato com a simulação clínica aplicando a bota, eles conseguiram aplicar melhor do que os que só viram na teoria. Isso é óbvio? É óbvio, né? Era óbvio que aqueles que só fizeram a prática uma vez iam ter menos habilidade, era óbvio. Só que a pesquisa ela serve para isso também, para mostrar em números o óbvio, né? E hoje eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram perguntando quem tinha passado pela prática de aplicação de bota de Unna na graduação. E quase, acho que 1 ou 2 pessoas colocaram que tinham, né, feito prática e todos os outros colocaram que não. Então imagina, você chega na prática,
né, nunca fez, e para colocar ali, né, não tem nem às vezes o passo a passo teórico, que dirá a prática, né, a técnica. Então é muito importante falar sobre, e é muito importante que nós pratiquemos de fato, ok? Beijo para quem tá comigo aqui ao vivo. A gente se encontra novamente na terça-feira. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo do Telegram, no direct, nas caixinhas de perguntas, tá? E um beijo, fiquem com Deus.